Bom dia, queridos, graças e paz. Que saudade que eu tava de gente. É verdade, viu? Tava com saudade de gente. Olha pro seu lado. Ah, não, tô brincando, não pode fazer isso mais, não pode dar abraço, não pode fazer nada disso. Mas você pode pensar um pouquinho sobre isso. Que saudade que a gente tava de gente. Fala sério, sua família você pode, então chega pertinho dela aí, dá um abraço, pessoal aí. Que saudade de gente. E para falar de gente, o que a gente tem que fazer? Falar sobre conflito. É ou não é? Séries que a gente está conversando aí, conflitos da vida. Então você que está em casa também pode, aí em casa pode abraçar. Em nome de Jesus está todo mundo vacinado. Então a gente está chegando na sua casa, se inscreva, clica no sininho, compartilhe com seus amigos. Nós estamos conversando sobre conflitos da vida. Se você tem conflito, você está no lugar certo. E hoje eu quero trabalhar com os queridos o princípio do discernimento. O que é discernimento? Qual é a ideia de discernimento? E quando hoje você tem uma dúvida, você não corre mais no dicionário. O que você faz? Pode falar, o que você faz? Google. É lógico, é o Google. Então vamos lá, joguei discernimento no Google, encontrei 3 posições. Se você jogar também no seu Google aí, você vai ver. Primeira, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Segundo, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e tino. E terceiro, conhecimento e entendimento. Queridos, discernimento de forma Google é isso. Mas o que é o discernimento bíblico? Qual é a posição do discernimento na questão espiritual? O que Deus está falando para você? Falando assim, olha, querido, quer ter discernimento? Olha para mim. O que Ele está falando? Qual é a posição bíblica de discernimento? E algumas perguntas me vieram à mente. Como saber que eu tenho discernimento espiritual? Como saber que eu sei discernir o que é certo e o que é errado? Qual que é o padrão de Deus para a tua vida em relação ao discernimento? A entender o que é certo e o que é errado? Como lidar com as nossas mentalidades que escravizam, mas escravizam muito a nossa vida e nos levam para o conflito? Discernimento, princípio do discernimento, eu quero trabalhar com os queridos no texto de Isaías. Então já abra sua Bíblia, Isaías 55. E nós passearemos em alguns textos tendo a ideia do princípio do discernimento. Quer ter discernimento? Vamos lá para Isaías 55, versículos 7 e 8. Eu esqueci de dar o aviso rapidamente, amanhã tem café teológico, né, pastor? Às 7h30, 8 horas, falando sobre céu. Então você aprende sobre discernimento hoje e amanhã você vai para o céu. Vamos lá. O texto diz assim, Isaías 55, 7 e 8, palavra de Deus. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Primeira verdade bíblica para o teu coração, anote, converse com a gente aí no chat, é que você precisa urgentemente reconstruir as suas mentalidades. Reconstrua as bases da sua mentalidade. Reconstrua as estruturas dos teus pensamentos. Olha que texto incrível. O texto diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Esse texto está derramando graça sobre a vida de Israel e graça sobre as nossas vidas. Porque o povo de Israel muitas vezes passava por perversidade, por iniquidade, por adultério, por idolatria, tudo que a gente passa hoje. E o chamado para o meu coração e para o teu coração é converta-se os teus pensamentos, converta-se os teus caminhos ao Senhor. O que você passa pensando aí durante toda a semana, de segunda a segunda? O que você pensa? Jornais, está difícil. Você abre um jornal, é só sangue. Você abre um WhatsApp, pior ainda. Você abre algo mais aí, conversas de família, pior ainda. O que passa no seu pensamento? O que guia a tua mente hoje? Talvez iniquidade, perversidade, era o que estava acontecendo naquele povo. E Deus tem um chamado para aquele povo, um chamado para a gente também. Reconstrui, elimine as estruturas todas bloqueadas, todas arrebentadas do nosso coração. E é interessante que o próprio texto mais para frente vai falar que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Quer dizer que os nossos pensamentos, o nosso discernimento é muito ruim.
Essa é a grande verdade. Reconheça que os pensamentos do Senhor não são os seus, muitas vezes. Mas para reconstruir estrutura de pensamento, para reconstruir toda a base que você pensa hoje, dói demais. Dói demais. Sabe por quê? Porque aí tem uma palavrinha muito importante aqui. Humildade. Humildade o bastante para virar para Deus e falar assim: Deus, eu tenho discernimento totalmente errado. O meu discernimento é ruim. O meu julgamento é ruim. O que eu olho e falo que é bom, não é bom. O que eu olho e falo que é errado, não é errado. Está tudo ruim na minha vida, Deus. Ó Pai, traz discernimento para o meu coração. Talvez o seu discernimento esteja baseado em culpa. Culpa tremenda. E você não consegue sair desse looping de culpa. E você continua vivendo em culpa, em culpa. Talvez em medo, em desespero. Quando a gente olha lá para fora, dá medo. Dá medo de vir para a igreja? Dá medo. Mas você está vindo. Glória a Deus por isso. Mas não deixe que o teu discernimento seja baseado em coisas humanas, em possibilidades humanas, em pensamento humano. Falta de perdão. Como falta de perdão leva o nosso discernimento a ficar tudo maluco. Porque a falta de perdão deixa a gente dolorido, duro de coração. E quando a gente chega para conversar com alguém e para discernir algo, o seu pensamento está totalmente enganado. Porque a tua mentalidade está enganada, porque a tua estrutura está ruim. Reconstrua. O texto vai dizer: converta-se ao Senhor. Não converte-se às posições lá de fora. Não converte-se àquilo que você pensa, acha que está tudo certo. Não, converta-se ao Senhor. É uma ordem dizendo: vem para mim. Deixa os pensamentos de iniquidade, os pensamentos de perversidade. Venha para mim. Outro grande problema que a gente baseia nos nossos discernimentos é que você fica pensando que aquilo que você peca, aquilo que você erra, é você. Já parou para pensar nisso? Você não é o seu pecado. Você não é o seu erro. Você comete um erro. Você peca, sim, mas você não é isso. Queridos, discernimento espiritual tem tudo a ver com identidade cristã. É você saber quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Falhou, você não é aquela falha. Você cometeu aquilo. Discernimento cristão tem a ver com aquilo de identidade, saber quem é você em Cristo. Tá, Diego, mas reconstruir as minhas bases. Estou entendendo que está difícil. Está tudo destruído muitas vezes. Mas reconstruir pelo quê? Texto para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,16. E eu espero que você reconstrua toda a sua mente, que muitas vezes está bagunçada por causa da pandemia. Reconstrua com esse texto. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lá fora pode ter outra mente, lá fora pode ter outro discernimento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Filipenses 4:8. Qual é a mente de Cristo? Como que eu saio daqui hoje? Qual o discernimento que eu pego? Qual o discernimento que eu abraço? O discernimento de Filipenses 4:8 que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Pode estar uma loucura lá fora. O teu discernimento deve estar pautado na mente de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Tem muito crente aí fora com discernimento tudo de banana, caindo, tudo acabando, não entende muitas coisas. Vai olhar para uma posição, não sei. Aí outra pessoa está falando outra coisa, não sei. Que não sabe, querido? Sabe sim, o poder de Deus, o poder do Evangelho. Tudo que é bom, de boa fama, louvor. Tudo que é lícito, tudo que é de santidade, tudo que é a mente de Cristo, pense você. Então hoje, termine esse domingo pensando: eu preciso mudar as estruturas da minha mente. E colocar a mente do Senhor em mim. Olha, tem alguns passos que a gente aprende em relação a mudar a estrutura. Coloque uma coisa muito boa no lugar. E o que você coloca no lugar? A mente de Cristo. A palavra dele.
Timóteo, na sua segunda carta, diz assim, 3,16, todo mundo conhece, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda obra, para toda obra. Quer saber mais sobre mudar a estrutura? Olha para a Escritura. Eu estava vindo hoje para a igreja e a gente estava conversando, eu e a Ju, e às vezes aí surgiu uma questão. Como a gente lê a Bíblia e não coloca em prática? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da paz, mas de segunda a segunda nós vivemos um caos. Mas Ele não é o Deus da paz? Olha para esses textos, queridos, e coloca isso no teu coração. Você que tem medo, você que tem pânico, depressões, dificuldades, coloca isso no teu coração. É a mente de Cristo que vive em você, não é mais a sua estrutura mental. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em nós. Glória a Deus por isso. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. As pessoas devem chegar para a gente e perguntar, que mente é essa? O que você pensa? Eu penso o que Cristo pensa. Tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, isso aí eu penso. Louvado seja Deus por isso. Está precisando mudar pensamento? Veio para cá com um pensamento meio conturbado? Você está no lugar certo. E é interessante que quando você reestrutura as estruturas do teu pensamento, você acalma os conflitos. Por isso nosso primeiro ponto é esse. Nós estamos conversando sobre conflitos, sobre dificuldades familiares, de amigos, no trabalho. Você tem dificuldade? Reconstrua a estrutura do teu pensamento. Você vai ver como o conflito vai vir, você vai falar assim, eu penso como Cristo. Eu não vou ficar colhendo ódio, não vou ficar plantando ódio, eu penso como Cristo. Já passou. Eu dou o perdão, eu dou amor. Olha, querido, a minha oração é que a igreja hoje saia daqui entendendo que precisa mudar de pensamento. E não é colocar A, B, ou vermelho ou verde, nada disso. É para colocar Cristo no lugar. Segundo ponto, ainda em Isaías 55, e na minha opinião é o mais difícil de se fazer. Deixe o perverso seu caminho, iníquo seus pensamentos, converte-se ao Senhor. Ordem para o teu coração. Converteu? Entendeu que tem que mudar a estrutura? Olha que interessante, o texto continua. Que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Discernimento bíblico, discernimento espiritual tem a ver com reconstruir, mas logo em seguida entender o perdão de Deus. Acabou, se Deus disse acabou, acabou a culpa, acabou a vergonha, acabou o pecado, está pago, está tudo certo. Viva o perdão. O segundo ponto nosso aqui é descanse no perdão, porque Ele é rico em perdoar. Essa frase é tão linda no original, que tem a ver com um amor profundo. Mas Deus te ama tanto, mas tanto. Um poder, Ele te amará profundamente, Ele terá misericórdia, é uma afeição terna e profunda. É basicamente a única palavra que a gente consegue chegar é a compaixão. Ele olha para você, Ele olha para a iniquidade do teu coração, para a perversidade do teu coração, e Ele fala, está pago, porque eu sou rico em misericórdia, em amor. Você consegue descansar no perdão de Deus? É difícil esse ponto. Sabe por quê? Porque a gente não consegue descansar. Porque a gente quer nas nossas mãos. Porque a gente quer fazer. A gente quer comandar. A gente quer ter o nosso discernimento. A gente quer ter a nossa posição. A gente quer ter o nosso conhecimento. A gente quer ter tudo que é nosso. Nada que é dele. Deus está falando para você hoje. Descansa, porque eu sou rico em perdoar. Queridos, eu quero contar uma história para vocês de um jovem chamado Brent Jen. Meu inglês não é muito bom, mas é mais ou menos isso. Aconteceu em Dallas, no Texas. Esse menino é irmão de um menino chamado Botan Jen. E o Botan Jen estava em casa, sozinho, quando uma policial, Amber, levantou,
foi até o seu andar, abriu a porta e matou aquele homem no sofá. Ela matou enganado, totalmente enganado. Ela errou o andar. Acredita nisso? Ela errou o andar. E o menino, Brandt Jan, que é o irmão da vítima, foi chamado para depor. Essa mulher foi condenada a 10 anos de prisão. E o depoimento dele ficou muito conhecido. Muito conhecido. E eu quero passar para os queridos hoje esse depoimento. Pense sobre no descanso do perdão de Deus. Olhe comigo esse vídeo e aprenda um pouquinho mais sobre o descanso do perdão de Deus. Don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Onde deveria haver ódio, onde deveria haver rancor, remorso, raiva. Sabe o que aconteceu? Perdão. O perdão muda o discernimento. Tem uma hora que ele fala assim, talvez eu deveria pensar como que eu nem quero que você morra ou apodreça na cadeia. Eu não queria nem que você fosse presa. Sabe o que é isso?
é quando a pessoa entende o discernimento bíblico, o discernimento espiritual. Quando está todo mundo dizendo, morra Amber, a policial, cadeia, ódio, talvez a família inteira pensando assim, aquele menino se levanta e diz, o melhor para você é que você conheça Cristo Jesus. Sinceramente, queridos, você quer ter bom discernimento para acabar com o conflito? Descansa no perdão. Você já fez isso hoje? Eu espero que essa história mostre para você o que é viver o perdão na íntegra. O que é viver o perdão na pele. Não foi fácil para aquele menino. Nada fácil. Talvez aqui ninguém saiba a situação daquele menino. Mas aquele menino levanta e diz, eu quero dar um abraço naquela pessoa. E eu espero que hoje a gente entenda aquele choro daquela mulher como o nosso choro. O choro que recebe o perdão. E o choro também que talvez você está dentro do seu coração cheio de amargura, de falta de doar perdão também. A igreja brasileira precisa olhar para um menino como esse e falar, Deus, eu preciso desse discernimento, desse entendimento do que é mal, do que é ruim. Quando está todo mundo falando que é mal, aquele menino olha e fala, eu consigo ver perdão. Eu quero orar por você, nós vamos cantar a última música. E eu espero profundamente que você entenda sobre o discernimento cristão. Que você reconstrua as bases da tua mentalidade. E que você descanse no perdão de Deus. Como é bom descansar. Como é bom ver aquele menino abraçando aquela pessoa sem peso, sem culpa. Porque o perdão de Deus veio para a terra e o nome dele é Jesus. Em Hebreus 4:12 eu quero encerrar tocando também essa música. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você precisa dessa espada? Nós precisamos como igreja. Quero orar por você, baixe sua cabeça. E tenha um momento de oração, um momento de desafio. Um momento onde você compreendeu que a sua estrutura não é tão boa assim. E um momento de perdão e de descanso. Ó Deus, derrama o teu perdão sobre nós, ó Pai. Que o Senhor possa fazer com que esse perdão, que esse menino conheceu, faça morada no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso discernimento, ó Pai. Que o discernimento, Pai, que nós temos não seja nosso, Deus, seja do Senhor, ó Pai. Venha poderosamente e assim os conflitos cessarão, Deus. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus, venha sobre nós com o teu poder. Venha com teu perdão, nós precisamos do descanso do perdão. Há tanta culpa, há tanta bagagem desnecessária, há tanto jugo pesado, oh Deus, fardo pesado em nosso coração, Deus. Nós precisamos do teu jugo que é leve, que é suave, Pai. Oh Deus, toca em cada um aqui. Que pessoas sejam transformadas pelo teu Santo Espírito. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, ó Pai. Mude, transforme, quebrante o nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém.